Vamos voltar agora com o professor Rodrigo. Uma última pergunta agora. A gente viu aí Lula buscando apoio dos evangélicos, que são maioria eleitores do Bolsonaro, essas questões religiosas todas. Como o eleitor vê essas questões? Ele se importa, ele quer acompanhar o seu candidato ou se ofende quando o candidato que não é da religião, no momento ele quer ali para buscar o voto? Como o eleitor percebe esses rumos que o candidato toma nesse momento de eleição? O eleitor, nesse caso, os candidatos nesse momento funcionam quase como se fossem celebridades, artistas de renome. E aí nós temos diferentes graus de envolvimento. Nós temos o fã moderado, ou seja, o eleitor que vota no candidato porque tem alguma preferência, mas que, digamos, cuja única atividade é ir lá no dia e colocar o voto na urna. Nós temos o eleitor que vota num candidato ou no candidato, não exatamente porque goste dele, mas porque não gosta do outro. Então, o eleitor que, na verdade, não é o eleitor daquele candidato, é o eleitor que faz aquela escolha por opção negativa. E nós temos o fã, que é o que mais se aproxima. E aí, muitas vezes, o que leva uma pessoa a ter grande proximidade com o candidato? O ver nele a aproximação com algo da sua vida cotidiana. E a religião, para muitos brasileiros, é algo importante. Então, para muitos, a motivação de se aproximar de um candidato ou de outro candidato é que ele represente um apoio para a sua fé. Por isso, os evangélicos têm sido um dos públicos mais buscados no processo eleitoral. Por quê? O catolicismo brasileiro, isso não é de agora, há décadas, o eleitor católico ele tende a ser menos mobilizado pela questão litúrgica da sua fé. Ou seja, grande parte dos católicos brasileiros são católicos por tradição, mas não frequentam templos, não vão à missa. O eleitor evangélico, e as confissões evangélicas têm crescido muito no Brasil nas últimas décadas, tende a ser um eleitor mais mobilizado pela presença no templo, pela relação com as suas lideranças religiosas, pastores, bispos, apóstolos, os nomes diversos que utilizam para os seus cargos. Então, nesse sentido, essas igrejas têm uma maior capacidade de mobilização eleitoral hoje que aqueles que não têm denominação religiosa, ou mesmo talvez que a Igreja Católica. E por isso, ambos os candidatos buscam essa aproximação. O Bolsonaro, de mais tempo, ou seja, o Bolsonaro vem se aproximando de algumas lideranças, de algumas das denominações brasileiras neopentecostais já há algum tempo, e o Lula agora faz uma aproximação com outros grupos. Muitas vezes o que acontece é que a gente utiliza a denominação evangélica de forma geral, mas nós estamos tratando, digamos, de denominações, inclusive de visões teológicas bastante divergentes. Ou seja, eu tenho aqui a experiência no Rio Grande do Sul da grande comunidade luterana. Os luteranos têm uma posição política, em geral, bastante diferente, por exemplo, dos batistas da Assembleia de Deus, dos mormons, da Igreja Universal. Então, digamos, cada candidato busca cativar aqueles grupos com o qual ele consegue com a maior empatia, mas, ao mesmo tempo, o eleitor também tenta associar a sua fé, as suas crenças, com o candidato que ele considera que mais se aproxima dessa fé e dessas crenças. E, nesse sentido, há aqueles que se mobilizam mais, ou seja, querem instalar, a gente falou ali do cercadinho, ao eleitor do Bolsonaro que sai de casa de manhã e vai para o palácio para tentar ver o candidato. Esse é um indivíduo que tem, digamos, uma grande proximidade. Tem o outro que simplesmente vai assistir a notícia na TV. Assim como o Lula vai vir a Porto Alegre, vai haver massas de pessoas que vão às ruas só para poder enxergar o Lula. E tem outros que simplesmente vão no domingo votar e não tem, digamos, esse grau de proximidade ou esse interesse de estar próximo, em que, na verdade, o candidato, mais do que o candidato, é uma celebridade midiática para essas pessoas. Muito bem, professor. A gente agradece a presença do professor Rodrigo Stonff Gonzalez, que é cientista político, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua análise aqui nesta manhã de quarta-feira. Um bom dia para o senhor. Sempre à disposição.